Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar uma palavra, né? Compartilhar, na verdade, uma palavra com vocês hoje. Hoje lendo uma passagem em Romanos, né, capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes é difícil, né, para a gente entender isso, porque quando nós passamos por uma situação difícil na nossa vida, nós sempre temos a frase seguinte, né? Por que Deus, né? Por que está acontecendo isso? O porquê disso? Às vezes, como seres humanos, né? É normal que a gente pense assim, a gente tenta, às vezes, até colocar a culpa em alguém, ou até mesmo em Deus, ou em nós mesmos. Mas é difícil, às vezes, entender o propósito de Deus. Mas o próprio Jesus, ele teve essa fase, esse percurso no caminho dele também, porque Jesus, ele foi pregado numa cruz, ele foi morto, né, pelos meus pecados, pelos seus pecados, para garantir a salvação de todos nós. E, de certa forma, foi um sofrimento terrível para Jesus, né, para a mãe de Jesus, para os irmãos, para os discípulos de Jesus. E só que foi um fato que cooperou para o bem, né? Não de Jesus apenas, mas principalmente para o nosso bem, para o bem do mundo. Porque a morte de Jesus foi revertida em vida. Então, quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o próprio Jesus, ele experimentou dessa fase, desse percurso. E muitas vezes é difícil para nós, enquanto seres humanos, a gente entender essa parte, né? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque às vezes é fácil a gente entender que Deus tem propósito, às vezes é fácil a gente entender que Deus está no controle, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, daqueles que temem ao Senhor, mas quando as coisas estão bem, né? Agora, quando a gente está numa dificuldade, quando a gente está passando por um momento difícil, não é fácil, às vezes, a gente entender que tudo e em tudo Deus tem propósito. E muitas vezes não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, não é com a força do nosso braço, mas é com a nossa fé, né? Como a Bíblia mesmo diz, a fé move montanhas. E a gente precisa de três aspectos principais na nossa vida. Nós precisamos orar, nós precisamos confiar e nós precisamos descansar. Porque se nós cremos em Deus, se nós temos o total conhecimento, a total sabedoria de que Deus vai fazer, de que Deus vai resolver, né? Nós precisamos descansar no Senhor e crer que Ele vai estar resolvendo toda e qualquer situação. E muitas vezes também a gente, além de querer que as coisas aconteçam do nosso jeito, nós queremos que seja do nosso jeito, nós queremos no nosso tempo e, em terceiro lugar, nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para a gente naquele momento que nós queremos para a nossa vida. Então, existe também essa diferença, né? Então, por que muitas vezes a gente pede as coisas a Deus, a gente ora anos e anos e Deus demora tempos para poder nos dar, né, aquilo que a gente pede, ou às vezes Deus nunca dá, ou às vezes Deus dá de imediato, né? Porque às vezes Deus dá de imediato algo que a gente pede, que a gente clama, porque é algo que a gente necessita naquele momento, e é algo que realmente Deus tem naquele tempo para nós. Mas às vezes Deus demora tempos para poder nos responder a nossa oração. Não é que Ele não está ouvindo, mas Ele demora um certo tempo para nos atender. Por quê? Porque a gente precisa daquele tempo ali. Eu tenho o exemplo disso da minha vida, né? Por várias vezes por coisas que eu clamei a Deus, mas que Deus foi me entregar anos depois. Porque hoje eu entendo que se Deus me desse naquele momento, eu não estava preparada para poder receber. Então, no tempo que Deus preparou todas as coisas, foi o tempo que eu também fui preparada para poder receber tudo aquilo que Deus tinha para me entregar.
No momento a gente não entende isso, mas a gente vai entender isso com o passar do tempo e quando a gente vê as coisas que Deus faz. Outra coisa que bem interessante também, que às vezes a gente como ser humano, eu falo de mim mesma, que a gente quer muita coisa, né? No nosso tempo, na nossa hora, a gente quer para ontem e nessa ansiedade de querermos as coisas, a gente acaba querendo tão pouco, né? E Deus tem muito mais pra gente, tem coisas grandes. Os nossos sonhos se tornam tão pequenos diante dos sonhos, diante dos objetivos, né, que Deus tem pra gente. E às vezes a gente nessa ansiedade, né, nessa correria de querer, de buscar, de lutar, de querer isso, querer aquilo, a gente acaba se perdendo e a gente acaba perdendo a visão, né, porque a gente começa a ver por vista e não por fé. Né? Esse é o nosso erro, é o meu erro, né, é o seu erro. E quando a gente passa a ver por fé, a gente começa a olhar o sobrenatural. É diferente da gente ver o natural, né? O sobrenatural é o sobrenatural de Deus. E esse sobrenatural de Deus é que nos mostra que Deus tem muito mais, os sonhos de Deus vai muito mais além do que aquilo que a gente imaginou, do que a gente já sonhou ou do que a gente já planejou para nós. Então, o que eu quero deixar para você nessa tarde hoje, que vale a pena a gente esperar pelos sonhos de Deus. Eu sei que o nosso coração é precipitado, nosso coração ansioso, né? Coração ansioso tende-se a precipitar, mas Deus sabe a hora certa de todas as coisas. Deus tem um propósito para cada pessoa. Eu creio que cada pessoa veio ao mundo com um propósito, porque Deus tem uma missão para essa pessoa cumprir aqui na Terra. E quando a gente estiver passando por uma situação difícil, eu quero deixar esse recadinho aqui nessa tarde. Quando a gente estiver passando por uma situação difícil, que a gente possa lembrar da história de Jesus. Né? Se todas as coisas cooperam para o nosso bem, não importa a situação mais difícil que você esteja passando, é para cooperar para o seu bem. E Jesus, que foi Jesus, né, que era o mestre, o salvador do mundo, Jesus, ele passou por essa situação e cooperou para o bem, né? Ele morreu naquela cruz, ele sofreu, foi pregado, né, para reverter a sua morte em vida, né? Então, que nós possamos tirar proveito, né, das oportunidades que nós temos, que ao invés da gente, né, fazer tantas perguntas para Deus, por que tantos porquês, que nosso coração possa ser de mais gratidão. Eu falo isso por mim mesmo, e que nós possamos pedir sempre sabedoria a Deus, conhecimento para Deus, né? E que nós possamos sempre, por mais difícil que cada situação possa parecer, Deus, ele está no controle de todas as coisas, que a gente sempre possa entender dessa forma que nem sempre é do nosso jeito, mas do jeito de Deus vai muito melhor para nós. E é esse recadinho que eu quero deixar para vocês. Uma boa tarde, fique com Deus. Um beijo a todos.